noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Mais um domingo, onde estamos reunidos para o louvor da glória do nosso Deus. Eu aqui no templo, você em sua casa, mas juntos em um só pensamento, em um só coração, adorando e bendizendo ao Senhor das nossas vidas. Por isso, quero convidar você nesse instante que curva a sua cabeça e oremos ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe nessa noite. Oremos ao Senhor, queridos. Bondoso Deus, nós te louvamos e bendizemos e exaltamos o teu santo e excelso nome, na certeza de que estás presente junto de cada um de nós. Onde estivermos, o teu amor e a tua mão nos assiste, nos consola e cuida de nós. Por isso te louvamos e bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por mais um dia do Senhor, onde podemos separar um tempo para adorar e ouvir a tua voz. Por isso, abençoe o teu povo. Essa é a oração que te fazemos, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, diz algo muito interessante, quando ela diz assim, a partir do verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por isso hoje, quando comemoramos e celebramos a ressurreição do nosso Senhor, é essa certeza que devemos ter em nossa mente e em nosso coração. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por isso, nesse instante, eu convido você onde você está, para que possamos juntos louvar ao Senhor com um dos nossos cânticos espirituais. Por isso, louvemos ao Senhor.
Queridos, e nesse instante nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu convido você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, verso 19 e verso 20, apenas esses dois versos. Por isso, eu convido você que abra a palavra do Senhor para que juntos possamos ouvir a meditação nas verdades do nosso Deus nessa noite. Ouça com fé o que diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado a Deus por essa verdade tão preciosa. E agora rogamos ao Senhor encarecidamente: desvenda, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos olhar para a tua palavra e entendê-la, guardando em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Essa é a oração que te fazemos, Senhor, no nome que está acima de todo nome, o nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o mundo em que vivemos é um mundo perigoso. Habitamos em uma criação que revida. Nos últimos anos, nós temos visto isso acontecendo de forma muito clara. Ao olhar para os noticiários, nós temos visto enchentes, deslizamentos de terra e tantas outras calamidades que nos assustam, sim, que nos fazem pensar sobre a vida. Mas o triste é que essa reflexão acaba não durando muito tempo, porque assim que a notícia passa e um novo comercial aparece, um comercial de margarina, como com todos à mesa, felizes, sorridentes, os nossos medos desaparecem. Isso porque a notícia acerca dessas tragédias estão longe de nós, parecem não nos atingir. E como não vemos de nossas janelas, o medo desaparece, dando lugar à segurança. Mas tudo isso mudou com a pandemia que se instaurou no mundo, não é verdade? Esta é uma situação que não está distante de nós. Hoje, de nossas janelas, podemos ver ruas vazias, lojas fechadas e pessoas trancadas em suas casas. E um noticiário contabilizando a cada nova hora o folhetim e os números dos mortos. E diante desse cenário, o medo não passa. A cada novo folhetim, o medo parece aumentar. Isso porque o mundo teme um inimigo cruel, que está à espreita, que na verdade sempre esteve perto, mas nunca o sentimos tão perto como agora. O que percebemos em meio ao caos em que vivemos é que agora até mesmo o mais corajoso dos homens temem a morte. E veja bem, não podemos negar que o medo da morte não é um medo racional. A morte, ela é um corpo estranho, é um ser opressivo, que carrega consigo o pavor do confronto. A morte se torna um ser que nós não queremos encontrar em nossa jornada. E, por vezes, a simples menção dela nos faz olhar para baixo e seguir em frente, quando somos forçados a enfrentar o pensamento a respeito da morte. E a grande questão para nós, crentes, é como lidar com isso? Como lidar com o pavor da morte? Como lidar com o medo? O nosso texto nos ajuda a enfrentar os dias maus, a enfrentar o medo, apontando para nós onde está a nossa esperança. Veja bem, nosso texto trata sobre homens sem esperança, que vagueiam pelo mundo sem contemplar a luz que possa clarear os seus caminhos. Homens que sabem que o que os aguardam lá fora é escuridão e morte. E por isso, com medo do que reside lá fora, estão de quarentena, trancados em casa, com medo da morte. Homens que se esqueceram que depois da tempestade, sim, vem a bonança. Mas mesmo que eles se esqueceram, aquele que faz a promessa, ele não se esquece.
E João 20 é a história do nascimento da esperança, da luz que dissipa toda a treva, da alegria que lança fora o pavor e o medo. Nosso texto nos mostra que a ressurreição de Jesus é o motivo que nos faz olhar pela janela, certos de que a morte não é o fim para aqueles que confiam e descansam em Jesus. Por isso, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que a ressurreição do nosso Senhor dissipa as trevas, trazendo a esperança de vida eterna. Vou repetir, a ressurreição do nosso Senhor dissipa as trevas, trazendo a esperança da vida eterna. Por isso, não feche sua Bíblia, vamos olhar para o texto e tentar entender como essas verdades se fazem presentes aqui. Nesse primeiro momento, olhe para o verso 19 e veja o que o nosso texto diz. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Queridos, os dias que antecedem este evento que temos diante de nós em nosso texto, como bem sabemos, foram extremamente difíceis. Extremamente difíceis para todos os que experimentaram. Porque o impensável havia acontecido. Jesus estava morto. E até onde os discípulos podiam ver, tudo acabara. Todos os sonhos, todas as glórias, todos os projetos parece que foram crucificados e sepultados com Jesus naquela sexta-feira. E sem esperança, sem futuro, o que eles poderiam fazer, a não ser esconder-se em casa? E como temos visto, foi isso que eles fizeram. As trevas que encobriram Jerusalém naquela sexta-feira tomou conta do coração de cada um dos discípulos. Mas louvado seja Deus, que a sexta-feira e o sábado chegaram ao fim e o domingo então nasceu. E ele nasce trazendo consigo uma esperança para renovar o espírito no coração de todos aqueles que estão apavorados e tristes. E o interessante é que o domingo trouxe consigo uma grande variação de emoções. Temos a emoção do túmulo vazio, de pessoas sem entender, indo e vindo ao túmulo. Temos a emoção de um encontro no caminho de Emaús, e a notícia se espalhando que Jesus havia ressuscitado. A esperança então começa a renascer no coração de muitos. Mas não foi só essa notícia que se espalhou. Espalhou-se também rumores de que os discípulos eram os responsáveis pelo túmulo vazio, que eles roubaram o corpo de Jesus, e essa notícia se espalhou também por toda Jerusalém. E com essa notícia se espalhou o terror e o medo. O certo é, o túmulo estava vazio e todos queriam uma explicação. Mas nada disso parece ter mudado o ânimo dos discípulos. Parece que apenas os rumores de que eles eram os responsáveis chegaram até eles, provocando então medo e pavor. Medo que os levaram a ficar trancados em uma sala privada, a portas fechadas, em quarentena, pensando sobre o que o amanhã reservava para cada um deles. O medo do amanhã, o medo da morte, toda a incerteza que pairava sobre eles, os impediam de olhar pela janela e assim contemplar a luz que nasceu com o domingo. Queridos, não podemos negar que essas incertezas também nos incomodam. Elas incomodam o mundo. E essa pandemia mostrou isso, e temos visto isso de maneira muito clara. Vivemos tempos de medo, tempos de pavor. Basta olhar para tudo que acontece à nossa volta. Pessoas esgotando medicamentos nas farmácias, sem se importar com o outro que precisa daquele medicamento. O medo de se aproximar de alguém que simplesmente está gripado. O pavor das multidões. Sim, não podemos negar, todos temos medo. E devemos, claro, tomar as precauções corretas. Mas perceba que todo esse cenário de pavor revela que a morte causa medo no coração do homem. E que a morte não está longe, ou em outros estados, ou em outros países. Não está em nossa rua, está em nossa cidade, está próximo a nós. Agora, por que tememos tanto a morte?
Por que esse pavor toma conta de todos nós tão facilmente? Veja, para os não cristãos a resposta é fácil, porque terminar a vida sem Deus é a porta para a eternidade onde Deus não está e onde só existe sofrimento. E mesmo eles não reconhecendo isso, sua consciência o fazem temer a morte. Mas a questão é por que nós, crentes, tememos tanto a morte? Muitos podem até dizer: pastor, eu não temo a morte, porque eu sei que Deus é soberano, Ele tem um bom propósito na minha dor, no meu sofrimento. O Senhor pode me ensinar e santificar a minha família e amigos e a mim por meio desse processo que envolve todo o sofrimento, inclusive a própria morte. Só que muitas vezes dizemos essas coisas porque precisamos e não porque estamos totalmente convencidos, não é verdade? O que nos faz andar temerosos, cultivando o medo terrível da morte, é o fato da nossa fragilidade. E infelizmente, o medo ainda faz parte da nossa natureza. Mas louvado seja Deus, que mesmo em meio ao medo, Deus nos deu a esperança que veio para nos convencer e nos fazer viver confiantes de que mesmo que não saibamos o que o amanhã nos reserva, nós podemos confiar que nosso amanhã está sendo cuidado pelo Senhor. Que inclusive a própria morte não sobrevém à nossa vida, se o Senhor não permitir. Os discípulos, de forma maravilhosa, experimentaram essa verdade. E o texto diz o que aconteceu com eles. Ele diz: veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Agora, pensem como essa cena foi surpreendente. Homens temerosos, trancados com medo da morte, e então de repente se assustam com a aparição de Jesus diante deles. Um Jesus que em nada se parece com aquele que eles tinham em mente, porque a imagem viva em seus corações era da prisão, dos açoites, do homem pregado sobre a cruz sem poder nenhum, um homem que morreu de forma tão brutal que não parecia em nada com o rei que fora pintado e esperado por eles. Só que de repente, algo inusitado acontece. Jesus, o Rei da Glória, aparece diante deles. Você pode imaginar o quão surpreendente foi ver o Senhor ressuscitado? E embora ninguém tivesse aberto a porta, Jesus estava no meio deles. Certamente corações dispararam, a adrenalina fluiu, os arrepios apareceram. E Lucas nos diz, o evangelista, que nesse instante o assombro foi tão grande que muitos pensaram ser um fantasma que estavam diante dele. Queridos, às vezes o medo faz isso conosco, não é verdade? Nos faz ver coisas, acreditar em tudo que nos diz, nos faz até crer que as sombras que vemos refletidas na parede são de monstros, são da morte, quando na verdade não passa de um simples graveto ou de um objeto parado em nossa sala. Mas o que temos aqui é Jesus vivo, ressurreto, a luz do mundo, que veio para dissipar as trevas e renovar as esperanças e lançar fora o medo. O medo e esperança de que nada neste mundo pode roubar de nós aquilo que temos nele: vida. Cristo estava diante deles, a luz brilhou e as trevas então vão começar a se dissipar. Mas o que mais me intriga neste texto e neste acontecimento é a doce e terna misericórdia do nosso Senhor para com aqueles homens. Porque diante do Rei da Glória estão homens fracassados, homens que tiveram medo, homens que fugiram no momento da prisão, homens que não estiveram ao pé da cruz, contemplando e clamando e adorando aquele que estava ali, certos de que ele havia dito que um dia ressuscitaria. E era de se esperar perfeitamente que ao aparecer naquela sala, Jesus tivesse repreendido aqueles homens, dizendo: até quando vocês ficarão com medo? Nécios, incrédulos,
Quando é que vocês vão se tornar discípulos de verdade? Só que ao invés de repreendê-los, o Senhor, de forma graciosa, se coloca no meio deles com uma saudação amorosa, dizendo: paz seja convosco. Veja quão doce e misericordioso é o nosso Senhor. O medo havia cegado estes homens, cegado a fé, apagado da memória deles tudo que Cristo havia falado e ensinado. E uma repreensão pela desatenção era o que se esperava. Talvez eu e você, no lugar de Cristo, faríamos o mesmo, porque por muito menos nós repreendemos aqueles que estão ao nosso redor. Mas não o nosso Senhor. Ele se aproxima, saúda os seus discípulos com a doce paz do Senhor. Paz que foi conquistada por Ele ao morrer naquela cruz. Paz que foi conquistada por Ele ao romper o túmulo. Paz que trouxe fim à guerra. Paz que fez brilhar a luz da verdade de que o Cristo vivo é a certeza que a morte não pode mais nos assustar. E Cristo saúda sim, para que a paz de Deus volte a pulsar em seus corações. E Ele, como Rei, garante essa paz. Creio que Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, quando diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, ele tinha esse momento ou esse evento em mente. Porque a certeza do Cristo vivo traz esperança ao nosso coração e nos faz andar de cabeça erguida, de que nada pode nos separar do amor desse Cristo. Queridos, o Cristo ressurreto, ao derrotar os nossos inimigos, nos deu paz. E esta paz habita em nós. E essa paz não é medida pelas circunstâncias. Como diz a canção, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, não. Hoje, se olharmos pela janela, veremos que nada vai bem. Mas a paz que temos em nossa alma é porque confiamos e amamos no Senhor e no Cristo ressurreto. Eu sei, por meio do túmulo vazio, que as circunstâncias não determinarão o final da minha vida. Porque Cristo, ao ressuscitar, garantiu que mesmo que o terror tome conta do mundo, nós estamos seguros, porque Ele cuida de nós. Sua paz é o árbitro que garante que a nossa vida tem um começo, mas jamais terá um fim, porque viveremos com Ele para sempre. E ao saudá-los com paz, Jesus está dizendo: não tenham medo, eu estou com vocês. E essa palavra, ela também é para nós. E esta verdade é também para nós. Descanse nisso. Em meio aos terrores e ao pavor desse mundo, saiba que Cristo está ao nosso lado, nos dando a sua doce paz, que conforta o nosso coração. Queridos, mas veja que esta cena vai além. Ela é por demais gloriosa. Mesmo com toda esta certeza que temos de que nada pode nos separar do amor de Deus, ainda temos medo. Nós, frágeis humanos, nos esquecemos das promessas e nos pegamos tendo a mesma postura do mundo ímpio e sem Deus. Temos medo. Somos como os discípulos naquele dia. Agora, visualize os homens naquela sala. Não temos ali super crentes, homens sem erros, homens sem defeitos, homens confiáveis. Não! O que nós temos ali são homens que fracassaram, homens que decepcionaram o nosso Senhor, que fugiram, que se esconderam e que estão trancados. Homens que pecaram. Mas a grandeza e a beleza do Evangelho está no fato de que Deus se fez homem, pisou nessa terra, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para salvar, perdoar e se relacionar com homens que falham,
com homens que decepcionam, com homens que caem, com homens que erram, com homens que têm medo, como eu e você. Mas mesmo assim, mesmo sendo temerosos, Ele veio para trazer a paz ao seu e ao meu coração. Ele veio dizer que em meio aos terrores que vivemos, que em meio às dificuldades enfrentadas, Ele está conosco e nos conduzirá como um bom pastor, seguros aos pastos verdejantes. Ele ressuscitou para trazer alegria ao coração de todo aquele que crê. E é isso que acontece com os discípulos naquele momento. Ao contemplarem Jesus, algo muda. Olha o verso 20, por favor. Diz assim: e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, da sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Queridos, a presença do Cristo vivo diante de todos revelou-se um grande incentivo, não somente para aqueles homens, mas para nós hoje, diante de tudo que vivemos. Porque isso revela que os discípulos não precisavam andar com medo, com pavor dos judeus, com pavor do que eles podiam fazer com eles. Porque aqueles que o Senhor chamou para as suas ovelhas, sim, ovelhas que vão ao longo da jornada fracassar, que vão honrar, Ele garante que essas ovelhas chegarão ao final, porque a obra é dele, a segurança vem dele, e sua ressurreição mostrou isso. E perceba que cena interessante e gloriosa. Após o susto de ter alguém em uma sala trancada, sem que ninguém abrisse a porta, então o Senhor, para acalmá-los e convencê-los de quem era, mostra a eles as feridas em seu corpo, mãos traspassadas, lado perfurado. Que coisa gloriosa! E perceba a grande verdade que esse evento, que não foi por acaso, trouxe consigo. Duas verdades podem ser vistas aqui de maneira bem rápida. A primeira delas é que suas feridas mostram, que ao mostrar as feridas, Ele o faz para provar que de fato Ele havia ressuscitado. Muitos ali, como eu disse, acreditavam ser um fantasma, mas ao mostrar as feridas, e alguns estudiosos até dizem que Jesus convidou seus discípulos para tocarem suas feridas. Ao fazer isso, Ele diz: eu ressuscitei, não tenham medo. Eu estou diante de vocês, não sou um espírito, não sou um fantasma, Ele era real, Ele está vivo, e glória a Deus por isso, porque vivo estás. Agora, a segunda verdade está ligada ao fato do medo que eles enfrentavam naquele instante. Veja, eles viram o que foi feito por Jesus, o que foram feitos a Jesus, né? Flagelação, tortura, cruz. E essas cenas devem ter martelado na mente deles. E com os rumores de que eles foram os responsáveis pelo túmulo vazio, sem dúvida eles seriam os próximos a sofrerem de forma semelhante. E ninguém queria sofrer. Estavam com medo, por isso haviam se escondido. E então, quando Jesus mostra o seu corpo, as marcas no corpo, Jesus estava ensinando a eles que eles não deveriam temer a morte. E não deveriam temer, porque nem mesmo as mais cruéis e dolorosas feridas não permaneceriam para sempre em nós, porque a ressurreição de Cristo destruiu o ferrão mortal da morte. O que ele mostra é que as dores, que os sofrimentos, que a doença podem marcar o nosso corpo nessa realidade, nesta vida, e somente isto, porque ele, por meio da sua ressurreição, garante que nós também ressuscitaremos no dia final, como Paulo afirma aos Coríntios no texto que lemos no início, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus estava mostrando que a morte não é o fim, porque Ele garante que nós ressuscitaremos. E os nossos corpos da ressurreição serão perfeitos, no sentido de que não vão portar
nenhuma das cicatrizes que vierem sobre o nosso corpo nessa terra. Isso porque as cicatrizes ele levou sobre si. O corpo da ressurreição de Cristo ainda carrega essas marcas para nos lembrar que as dores ficarão aqui, que o sofrimento, que as doenças, que as lágrimas, somente aqui nessa vida, mas também para nos lembrar o grande preço que ele pagou para nos salvar dos nossos pecados. Por isso, querido irmão, eu não sei o que lhe causa dor hoje, eu não sei o que lhe causa medo. Talvez seja essa pandemia e o medo que se instaurou em todo mundo. Talvez seja uma doença que lhe corrói por dentro. Talvez você que esteja nos ouvindo esteja em hospital sem ter a certeza que acordará amanhã. Seja qual for a dor, seja qual for a marca em sua vida, a esperança para enfrentar toda essa dor não se encontra em nada desta vida. A própria vida se mostrou extremamente frágil. Frágil ao ponto de um pequeno vírus promover tanto medo. Mas eu quero dizer para você que para a fragilidade da vida existe um remédio, existe uma esperança, e a única esperança para vencer toda essa dor se encontra no Cristo ressuscitado, no que ele conquistou para você. A esperança é Cristo. As marcas estão aí para lhe lembrar que nada nessa vida, por mais duro e doloroso que seja, deixarão de existir em Cristo, para garantir que nenhuma marca você levará para a eternidade. Por isso, ouça a voz de Cristo dizendo: paz seja convosco. E somente Ele pode trazer a paz em meio às incertezas da vida. Acredite, Cristo é a única esperança para o medo da morte. E o interessante é que quando entendemos isso, entendemos esta verdade, o medo se vai. E isso aconteceu com os discípulos. O texto diz: de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Queridos, eu não consigo nem começar a descrever como deve ter sido esse momento, ou qual foi a sensação, o conteúdo da conversa, e como os sentimentos mudaram do medo para a alegria. Porque o nosso texto é bastante econômico. Ele diz: e se alegraram ao ver o Senhor. Mas eu tenho certeza que a alegria aqui foi uma alegria incrível. Eles experimentaram algo sem igual. As dúvidas que eles tinham cultivado nas horas da sua morte foram substituídas por uma alegria indescritível. Eles se alegraram quando viram o Senhor. E a lição aqui é muito simples para nós. O segredo para a verdadeira alegria, para o verdadeiro contentamento, para uma igreja vibrante, o segredo para superar o medo, a ansiedade, tristeza, não é a falta de problemas, ou olhar pelas janelas e para os noticiários e não ver mais notícias ruins. O segredo para superar o medo é a comunhão com Cristo ressuscitado, e Ele ressuscitou para que você pudesse ter comunhão com Ele. Não há alegria maior do que essa, não existe nada que substitua a alegria que a comunhão com Cristo ressuscitado proporciona. Ele dá sentido à vida, Ele é o refúgio no presente, Ele é a certeza do futuro. Queridos, esta cena traz consigo um peso que deveria encher o nosso coração de alegria. Veja, eu não posso negar que o medo da morte, que o terror que vemos nos noticiários não nos incomoda. Claro que incomoda, claro que causa pavor. Sim, temos medo, pois ainda estamos revestidos com esse corpo que carrega as marcas do pecado. Nosso corpo sim está sujeito a falhar por causa de um vírus que nem podemos ver, ou por qualquer outra doença. Nosso corpo pode se desgastar com o passar dos anos, mas a esperança que temos ao ver o túmulo vazio é que haverá um dia em que receberemos um corpo glorificado, como Paulo fala, um corpo que não sucumbirá a um vírus, ou a um câncer, ou à idade. Antes será ressuscitado e revestido de imortalidade, de glória e de poder. Então, diante disso, queridos, o ponto crucial da firmeza diante da perspectiva da morte, do medo da morte, é a fé no Cristo ressurreto.
Isso porque Ele, por meio da sua ressurreição, garantiu para nós que nem mesmo a morte tem poder sobre nós. E hoje nós podemos nos alegrar nessa certeza. Sim, ainda não podemos ver, mas somos informados que bem-aventurados são os que creem sem ver. Nós somos bem-aventurados, por isso descanse e confie. Claro que o medo ainda bate à nossa porta, ainda nos assustamos. O medo da morte é um conflito entre a nossa visão de Cristo e os medos naturais que emanam do nosso coração. Por isso, devemos em dias assim, buscar confiantemente no Senhor, força para superar o dia mau. Pois quanto mais forte for a nossa visão de Cristo, de seu amor por nós, menor será o medo da morte. Isso porque ela não se mostrará mais um inimigo terrível e cruel. Hoje, sentimos a presença do nosso Senhor, mas nós aguardamos o dia em que o veremos face a face. E nesse dia, nós saberemos o que os discípulos sentiram. Na verdade, nós também sentiremos, porque nós também veremos o Senhor. Não em um casebre, onde existem homens com medo, mas em Sião, onde haverá homens e mulheres exultantes, e o Senhor sentado em um alto e sublime trono. A ressurreição de Cristo, queridos, é o testemunho de que essa cena será real. Por isso, se alegre no Senhor. Ele é a esperança que dissipa e que lança fora o medo. O nosso Senhor ressuscitou para a nossa alegria. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo túmulo vazio. Graças te damos pela ressurreição, porque por meio dela temos esperança. E os discípulos naquele dia se alegraram a ver o Senhor, ainda ali em Jerusalém. Mas nós esperamos e aguardamos o dia em que veremos o Senhor face a face, sentado num alto e sublime trono, governando e reinando para sempre. Por isso cantamos e por isso dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, em dias de trevas, em dias de medo. Cuide de nós, ó Deus. É o que eu te peço, no nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso amado, eterno Pai, e as consolações do Espírito, sejam com todos vós, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre. Amém.